Camila, muito bem-vinda. De quais eventos o presidente já participou? Pois é, Neila, o presidente Lula participou aqui na Coreia do Sul já de diversos eventos. Hoje já é quase meia-noite aqui em Seul. O presidente voltou agora à noite de um banquete de Estado que foi oferecido pelo presidente aqui da Coreia e pela primeira-dama ao presidente Lula, em homenagem a ele e em homenagem à primeira-dama Janja. Esse evento que reuniu não só os presidentes, como também ministros e diversas autoridades dos dois países, tanto embaixadores, o próprio diretor da Polícia Federal, outras pessoas também que acompanham aqui, deputados que acompanham a comitiva do presidente Lula. Então, esse foi o último evento do qual ele participou aqui em Seul, esse jantar, esse banquete, que teve a primeira-dama Janja utilizando roupas típicas, trajes típicos aqui da Coreia do Sul. Também foi um banquete oferecido com ingredientes, tanto brasileiros quanto coreanos, uma mistura desses ingredientes. Tiveram músicas também brasileiras tocando aí no repertório e discursos tanto do presidente Lula quanto do presidente sul-coreano, e fazendo referência ao outro como amigos, irmãos, eles falando bastante também da trajetória que eles têm em comum, de operários, de trabalharem desde cedo como operários e aí depois a ascensão como presidentes. O próprio presidente sul-coreano falando no quanto ele se inspirava também no presidente da República, como a gente também ouviu aqui. Eu acompanhei um pouquinho desse início, a gente pôde ficar lá até o brinde antes de começarem as apresentações musicais, mas fomos embora um pouco depois, mas foi esse momento aí de homenagem ao presidente Lula e eles fazendo essa troca de elogios, eles que agora se classificam como amigos, né, e que têm utilizado dessa amizade pessoal, dessa proximidade, essa afinidade que eles têm para estreitar os laços bilaterais entre Brasil e Coreia do Sul. Mais cedo o presidente participou, vamos voltar agora e fazer na ordem cronológica, o presidente participou de manhã de uma reunião bilateral com o presidente da Coreia do Sul, primeiro de uma reunião em que eles estiveram sozinhos, os dois, depois de uma reunião ampliada na qual participam ministros dos dois países, e aí eles fizeram um anúncio à imprensa sobre os acordos fechados durante essa conversa que eles tiveram. Eles assinaram uma série de acordos, pelo menos 10 atos entre memorandos de entendimento, questões que tratam sobre minerais críticos, terras raras, também memorandos de entendimento entre a Anvisa e também a agência reguladora daqui da Coreia do Sul, que vão contribuir para a produção de medicamentos, também para a questão da regulação na área de produtos de beleza, cosméticos que são tão famosos aí, os produtos cosméticos da skincare coreana, e também sobre a troca de conhecimentos e de tecnologia em outras áreas, diversas áreas nas quais também a Coreia do Sul é especialista. Então tiveram essa série de memorandos e acordos que foram assinados, e também nessa conversa eles sinalizaram nessa coletiva de imprensa mais cedo que eles trataram sobre o acordo de livre comércio entre Mercosul e Coreia do Sul. Esse acordo que é discutido, que começou a ser discutido em 2018, teve a sua última rodada de negociações em 2021 e desde então estava parado, mas o presidente da Coreia do Sul tinha a intenção de tocar nesse assunto. A gente adiantou na coluna da Milena Teixeira, uma conversa que eu tive com o embaixador da Coreia do Sul aí no Brasil. Ele falou sobre o grande interesse da Coreia do Sul em estreitar os laços comerciais com o Mercosul. Então esse foi um dos pontos abordados e o presidente Lula se comprometeu em tratar sobre esse assunto, em tentar ajudar a destravar essa conversa. Depois disso, o presidente da República participou, né, dessa conversa com a imprensa, expondo o que foi discutido lá na reunião, e aí mais tarde ele esteve aqui no hotel no qual ele está hospedado, no fórum empresarial promovido pela Apex, aqui na Coreia do Sul. Então ele também fez um discurso, falou um pouco sobre a questão do mercado da carne também, que é um dos
principais pontos que o Brasil veio tratar aqui, tentar destravar a abertura do mercado da carne bovina brasileira aqui na Coreia do Sul. Então, foi um ponto abordado bastante pelo presidente Lula em seu discurso pela tarde lá no fórum. E aí, depois disso, ele seguiu lá para o jantar com o presidente da Coreia do Sul, com a primeira-dama Janja. Entre essas agendas também tiveram reuniões, ele que acaba tratando bastante também com empresários, veio uma comitiva de empresários para tratar sobre esses assuntos aqui. Então, foi um dia bastante agitado, já que a visita dele aqui na Coreia do Sul é bastante curta. Ele chegou ontem à noite, não teve agenda, concentrou todos os seus compromissos hoje e já parte amanhã cedo. A expectativa da gente tentar conversar com ele aqui antes da saída daqui da Coreia do Sul, seu voo que deve parar lá em Dubai e depois seguir para o Brasil. A gente segue acompanhando os passos do presidente, vamos estar já amanhã de novo, novamente aqui no hotel, para acompanhar o que ele deve falar com a gente, com a imprensa, esse balanço que ele faz da vinda dele à Ásia. Eu volto com vocês. Tá aí, Camila Xavier, direto lá da Coreia do Sul, ela que vem acompanhando o presidente Lula desde a Índia, aí nessa viagem para novos acordos comerciais. E tá aí, ó, cooperação com a Coreia do Sul sobre minerais críticos. Mas quando ela falou de skincare coreano, eu fiquei mais atenta, confesso a você. Quando falou em tecnologia de skincare coreano, eu fiquei bem mais atenta ao que ela estava falando. Eu acho que o presidente precisa, sim, trazer a tecnologia do skincare coreano aqui para o Brasil, mas tudo muito importante de fato. A gente já vem falando isso desde semana passada, antes mesmo do presidente Donald Trump mudar, né, por conta da decisão da Suprema Corte norte-americana, mudar o percentual aí de taxação para todos os países do mundo, inclusive o Brasil. Antes disso, já estávamos falando sobre a necessidade do Brasil de buscar novas parcerias comerciais e não só parceiros comerciais para ficar vendendo e trazendo produtos, né, insumos, também tecnologias, né? E aí é onde fiquei feliz com a história do skincare coreano, Felipe. Não precisa não de skincare, está bem demais, Lia. Está bem, não precisa de skincare, não. Mas, maneira, é um ponto interessante. Quando você pega, por exemplo, o Brasil, né, você vê que tradicionalmente o Brasil sempre se aproximou dos Estados Unidos, da China, da União Europeia. E quando você pega o mundo como um todo, você vê que esses países asiáticos, né, Japão, Coreia do Sul, no caso a Índia, né, tem muito mais que ensinar para o Brasil, né, do que esses países já consolidados, né? O caso, por exemplo, da Coreia do Sul é um caso, na minha opinião, típico de um país que deu certo em muitos aspectos, até por investimentos diferentes em cultura, né? Você pega, por exemplo, uma influência que o país faz no outro país tem a ver com diversas situações, né? Desde investimento direto e desde uma influência indireta. Você vê, por exemplo, a cultura da Coreia do Sul, com os K-pop, por exemplo, né, que é febre do mundo inteiro, né? Isso gera, né, um burburinho sobre o país e coloca o país em presença em escala mundial muito maior do que investimento direto, do que dar empréstimo para outro país para poder receber produtos nacionais. Ou seja, o Brasil tem muito que aprender com a Coreia, de modo geral, na parte cultural também e na parte da biotecnologia também, né? É impressionante como, né, os cosméticos, né, da Coreia do Sul é muito mais avançado do que os cosméticos na União Europeia e nos Estados Unidos, né, em geral, né? E do que, apesar do Brasil ter muitas empresas boas, né, de dermatológica, né, é impressionante como o nível, né, dos produtos coreanos são muito melhores do que produtos do mundo todo, né? Por que isso? Porque existe uma forma de enxergar o mercado muito diferente do que o Brasil fez fazendo ultimamente, né? Quando na década de 50 e 60, após a ditadura da Coreia, né, o governo coreano investiu, né, em vários mercados, em vários setores, você vê que a Coreia cresceu imensamente, né? Tem vários produtos, empresas sul-coreanas como a Samsung, como a POSCO, que é uma siderurgia parecida com a Vale no Brasil, né, tão forte quanto a Vale, né? Tem várias empresas graças a investimento público, né, e graças a... Eu falo investimento público, não só dinheiro direto na economia, mas também uma forma de incentivar, né, essas empresas a conseguirem, de fato,
produzirem riqueza para o seu país, né? Eu falei da Samsung, mas tem vários carros coreanos também, né? Que ganharam o mundo, né? Por conta dessa nova visão. Então, mais do que destravar a negociação com a Coreia do Sul, mais do que lutar para ter um acordo Mercosul, Coreia do Sul, o Brasil, Coreia do Sul, muito mais importante é enxergar o jeito de exercer a influência mundial e de intervir na economia de forma diferente do que vem sendo feito no Brasil nas últimas décadas, né? O Brasil tem perdido muito espaço, né, no mundo todo, e muito espaço, inclusive no Brasil, para empresas de fora, porque a gente pensa a economia de forma completamente errada e atrasada. Por isso que a gente está sendo um país que está sendo desindustrializado, infelizmente, Leila.